O Abraham falou assim: apenas fale sobre o que você quer, apenas fale sobre o que você quer, porque o universo sabe o que você quer. Está com tudo engrenado para te dar o que você quer, e quando você fala sobre qualquer outra coisa que não seja o que você quer, isso faz com que você não chegue lá, e aí faz você querer falar mais ainda sobre as coisas como elas estão no momento. Aí eu expliquei isso para vocês, que ao fazer isso, a gente faz com que aconteça mais ainda do que a gente não quer, e aí que a gente quer desabafar sobre o que está acontecendo, só que nisso a gente perpetua mais ainda o que está acontecendo. Então eles falam, mas é você que está perpetuando as coisas como elas estão. Então apenas fale sobre o que você quer. E aí eles falam, você quer provas de que o que você está fazendo está funcionando. E aí isso fica te despedaçando, ver que você está no meio de um monte de coisa que não está dando certo. Ou seja, quando você está num momento em que você não vê evidências de que você está no caminho certo, mas vocês têm ouvido a gente dizer para vocês por anos e anos e anos, talvez foi a coisa que a gente mais falou, fora o fato de que a lei da atração é o gerente do universo, é que 99,99% de toda a criação está completada vibracionalmente antes de você ver qualquer evidência dela. Então já está pronta. A sua criação, uma vez que você criou, uma vez que você sentiu a necessidade daquilo, aquilo já foi criado e já está pronto. E você precisa confiar que já está pronto e conversar sobre isso como algo que já está pronto, que é certo. E em vez de esperar pelas evidências que fazem você gritar para as fronteiras do universo que aquilo ainda não aconteceu, quando na verdade já está pronto. Entenderam? Porque quando você fica esperando pelas evidências e você não vê a manifestação ainda do que você está pedindo, do que você desejou, você fica batendo na tecla de que ainda não aconteceu. Mas na verdade já aconteceu. Não nessa realidade aqui concreta, mas na realidade vibracional já aconteceu. E é apenas o fato de que você fica batendo na tecla de que não aconteceu ainda que faz com que você não consiga receber o que você quer. Agora. Você poderia estar recebendo agora, e agora, e agora. Nada pode te afastar daquilo que você quer, exceto o seu estado de vibração. Por isso não existe nenhuma injustiça em nenhum lugar do universo. Então, aquelas pessoas que parecem que estão te impedindo de ter o que você quer, na verdade são anjos disfarçados, que estão te ajudando a ter mais clareza sobre o que você quer. Porque toda vez que a gente sabe o que a gente não quer, a gente sabe o que a gente quer. O Abraham sempre fala isso, então agora sou eu explicando um pouquinho. Toda vez, então, que a gente vive algo negativo, alguma dificuldade, algo que a gente não quer, a gente está emitindo mais desejos ainda do que a gente quer. Então, por isso que eles falaram isso, que aquelas pessoas que parecem que estão impedindo a gente de ter o que quer, parece que elas que estão atrapalhando a gente, na verdade, elas estão ajudando a gente. Porque ao dificultar, ao estarem de mau humor, ao serem uma pessoa difícil, elas estão ajudando a gente a ter mais clareza ainda do que a gente quer. E quando a gente tem mais clareza do que a gente quer, a gente está emitindo desejos relacionados ao que a gente quer. E emitir desejos faz com que a gente crie a solução. Então, imediatamente, no mesmo momento em que você está sentindo aquela vontade dentro de você de viver algo diferente do que o que você está vivendo, você está criando no plano vibracional a resposta, a versão modificada daquilo, a versão com os detalhes que você gostaria de viver. Então, essas pessoas estão te ajudando a colocar mais pedidos na sua realidade vibracional e o seu futuro vai ser melhor graças a isso. Mas você precisa parar de pensar neles, nessas pessoas, como culpados no seu julgamento. Porque pensar neles como os culpados por você não ter o que você quer, o mantém longe das coisas que você merece, entende? Então, se você fica batendo na tecla de que é por causa deles que as coisas estão dando errado, é isso que faz você não ter o que você quer. Não é por causa do comportamento deles. É por você ficar pensando que com eles na sua vida nada vai dar certo. Ou ficar com essa raiva, com esse julgamento, com esses pensamentos de colocar culpa nessas outras pessoas. Então, é essa atitude sua de bater na tecla, de insistir que a coisa está errada, que faz com que você acabe perpetuando o que está errado. Então, nisso você afasta de você o que era para já ter chegado para você, se você não estiver atrapalhando, se você não estiver impedindo.
Então eles falam, nada é mais irritante do que saber que você merece algo e não conseguir receber. Aí a convidada falou assim, é exatamente isso. Tipo, eu sei que eu sou uma criadora da minha realidade, eu acredito totalmente na lei da atração. Eu sei isso. Aí o Abraham falou assim, mas você vai dizer o mais agora, né? Porque no outro áudio que eu traduzi para vocês, eles bateram muito na tecla que a gente fala o que a gente quer e depois a gente fala, mas eu não tenho, mas não tá acontecendo. E aí a pessoa falou assim, e eu estou tentando fechar a distância entre o que eu estou vivendo e o que eu quero, que é algo que o Abraham sempre ensina, que a gente precisa fechar essa distância entre a vibração que a gente está e a vibração da solução. Aí o Abraham falou assim, legal, nós estamos te dizendo para falar as coisas como você quer que elas sejam e você está tentando, mas não é isso que a gente está sentindo na sua vibração. Nós queremos que você diga assim, eu entendo isso aqui, tipo, eu entendo a lei da atração, mas às vezes eu não aplico muito bem. Às vezes eu aplico, mas às vezes não, e às vezes eu aplico melhor do que outras vezes. Quando você pensar desse jeito, isso é a favor da corrente. Aí eu vou parar aqui para explicar para vocês o que é essa história de ser a favor da corrente. É o seguinte, o Abraham ensina que cada vez que a gente pede algo para o universo, e vocês já sabem se vocês estão me acompanhando há um tempinho, que a gente pede coisas para o universo só de estar vivendo alguma coisa negativa. Não necessariamente você precisa pedir mesmo, formular em palavras o seu pedido, né? E pode ser formulado em palavras, mas muitas vezes nem é. Muitas vezes é só por estar vivendo coisas no seu dia a dia ali, você está emitindo desejos, mesmo que você não tenha consciência nenhuma disso. Então, cada vez que você emite um desejo, a fonte cuida daquilo, está cuidando daquele desejo para você e vai te guiar para aquilo. Então, é como se existisse um rio enorme, caudaloso, com uma correnteza forte, que tá lá no final do rio, tem tudo o que você quer. Então, se você entrasse lá com o seu barquinho e simplesmente deixasse a correnteza te levar, você ia ser levado para tudo que você deseja. Mas eles falam que a gente não faz isso. Um dia eu vou localizar um áudio que eles explicam exatamente isso que eu tô falando e vou traduzir para vocês também. Mas já vou resumindo aqui, porque é muito legal essa história. Aí eles falam que o normal nosso não é fazer isso. O normal nosso é entrar no rio e, em vez de deixar que a correnteza leve a gente, ou seja, deixar que a vida flua, deixar que os nossos desejos sejam atendidos e que as coisas sejam fáceis, fluidas mesmo. Não, o que a gente faz? A gente rema contra a correnteza. A gente dificulta as coisas, a gente fica batendo na tecla do que não aconteceu ainda, a gente fica reclamando, a gente fica falando mal dos outros. E nisso, acusando a si mesmo, falando mal de si mesmo. E nisso, ao remar contra a correnteza, você não vai chegar onde você quer. Você vai se cansar, vai ficar exausto e vai falar nada dá certo para mim. E não dá certo, pelo menos naquele momento, porque você está remando contra a correnteza. E contra a correnteza não tem nada do que você quer. O que você quer está a favor da correnteza. Então, se você deixasse o barquinho te levar, você ia naturalmente em direção a tudo que você quer. Então, eles ficam fazendo essa analogia, que dependendo do que você pensa, você remou contra a correnteza. E dependendo do que você pensa, você ajudou, você permitiu que a correnteza te leve, no bom sentido, em direção a tudo que você quer. Então, quando a pessoa pensa, eu já melhorei bastante, eu já, em relação a como eu era antes, já avancei bastante, isso suavizou, isso trouxe um alívio. Então, isso é a favor da correnteza. Aí, se ela pensa, eu já estou entendendo melhor o que eu estou fazendo, isso é a favor da correnteza. Se a pessoa pensa, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, viu? Isso é contra a correnteza. Por quê? Olha, você percebe a vibração de desespero, de vulnerabilidade, de impotência, de não saber o que fazer? Pronto, contra a correnteza. Ou se a pessoa já pensa assim, não, eu sei o que eu estou fazendo de errado. Isso já é a favor da correnteza, porque nisso ela já teve um poder ali, um empoderamento, né? Ela sabe o que está fazendo de errado, portanto ela sabe o que fazer de certo. Aí mais um pensamento. Eu não aplico o que eu sei. Pronto, ela está se julgando. Mais um pensamento contra a correnteza. Agora, se ela já pensar, eu posso aplicar o que eu sei. Eu tenho conhecimento, eu já sei o que fazer. Pronto, isso é a favor da correnteza. Se ela pensar, eu tô ficando cada vez melhor nisso, isso é a favor da correnteza, ela tá se ajudando. E se ela pensar,
É mais fácil em alguns assuntos do que outros. É a favor da correnteza, ela está se ajudando também. Ela está suavizando a situação, portanto, ela está suavizando a vibração dela a respeito daquele assunto. Qualquer coisa que ela pense que ajude ela a suavizar um pouco a emoção negativa, ela está a favor da correnteza. Ela está ajudando a permitir que as coisas que ela quer aconteçam.